No coração da Europa, um pequeno país tomou medidas drásticas e controversas para enfrentar um dos fenômenos mais complexos e desafiadores do século XXI, a imigração em massa. Falamos da Hungria, uma nação que, face a uma vaga imparável de imigração, decidiu agir de forma decisiva e radical. Enquanto outros países europeus optaram pelo acolhimento ou por compromissos, a Hungria ergueu barreiras, implementou leis rígidas e concentrou seus esforços na proteção da sua soberania e identidade. Mas a que custo? Estas medidas foram realmente eficazes? Neste vídeo, vamos acompanhar a história de como a Hungria lidou com esta crise, analisar os seus impactos e refletir sobre o que isto significa para o futuro da Europa e do mundo. O ponto de viragem, 2015 e a vaga migratória. O ano de 2015 marcou um antes e um depois na história recente da Hungria. Até então, este pequeno país tinha sido principalmente um local de passagem, um lugar tranquilo no coração da Europa, com uma população maioritariamente homogênea e uma identidade cultural bem definida. No entanto, com o aumento dos conflitos no Médio Oriente e no norte de África, milhares de pessoas começaram a procurar refúgio na Europa. Atravessaram rotas perigosas e, em muitos casos, chegaram à fronteira húngara. Este fenômeno, conhecido como a crise europeia de refugiados, colocou a Hungria no centro das atenções internacionais. Mais de 400 mil migrantes cruzaram as fronteiras húngaras num único ano, um número avassalador para um país com apenas 10 milhões de habitantes. As cidades e aldeias ao longo das rotas migratórias ficaram sobrecarregadas. As estações de comboio transformaram-se em campos improvisados. As infraestruturas locais colapsaram e a tensão era palpável em todo o país. Para muitos húngaros, esta vaga migratória não era apenas um desafio logístico, mas uma ameaça ao seu modo de vida. A sociedade estava dividida. Enquanto alguns apelavam à solidariedade com os refugiados, outros temiam que a sua chegada pudesse mudar irreversivelmente a cultura e as tradições do país. O governo, liderado pelo primeiro-ministro Viktor Orbán, reagiu rapidamente, mas não da forma como muitos esperavam. Enquanto outros países europeus tendiam para uma política de acolhimento, a Hungria adotou uma abordagem diametralmente oposta, procurando travar o fluxo migratório antes que fosse tarde demais. Este foi o início de uma série de medidas que não só mudariam o rumo da Hungria, como também abalariam os alicerces da União Europeia. A barreira fronteiriça, uma solução radical ou necessária? Uma das decisões mais controversas do governo Orbán foi a construção de uma barreira fronteiriça ao longo da fronteira com a Sérvia, uma das principais rotas de entrada de migrantes. Esta medida, anunciada e implementada num tempo recorde, tornou-se rapidamente um símbolo da postura rígida da Hungria em relação à imigração. Enquanto a construção de muros físicos era controversa noutras partes do mundo, na Hungria, esta estrutura foi apresentada como uma solução pragmática para um problema urgente. A construção da barreira não só foi rápida, como também se revelou extremamente eficaz. Em poucos meses, o número de travessias ilegais da fronteira diminuiu 99%. Onde antes milhares de pessoas cruzavam a fronteira diariamente, agora apenas algumas conseguiam ultrapassá-la. Para muitos cidadãos húngaros, esta foi uma vitória retumbante, um exemplo de como um Estado pode assumir o controle das suas fronteiras e proteger a sua população. No entanto, a barreira não ficou isenta de críticas. Da União Europeia a organizações internacionais de direitos humanos, as vozes críticas não tardaram a fazer-se ouvir. O governo húngaro foi acusado de violar princípios fundamentais como a solidariedade e o respeito pelos direitos humanos. Contudo, Orbán defendeu a sua posição com firmeza, argumentando que cada país tem o direito soberano de decidir quem pode entrar no seu território e em que condições. Esta abordagem, por mais controversa que fosse,
encontrou um eco significativo numa parte considerável da população húngara, que via nestas medidas uma defesa legítima da sua identidade e segurança, e a identidade cultural ameaçada. Para compreender a dimensão desta crise na Hungria, é necessário abordar um aspecto que transcende os números e as decisões políticas: a identidade cultural. A Hungria é um país com uma história rica, tradições profundamente enraizadas e uma língua única, sem semelhanças diretas com outras línguas europeias. Neste contexto, a imigração em massa representava mais do que um desafio logístico. Para muitos húngaros, era uma ameaça existencial. A identidade cultural tem sido, durante séculos, o cerne do que significa ser húngaro. Da sua história medieval como parte do Império Habsburgo aos anos turbulentos do século XX sob o comunismo, a Hungria sobreviveu a invasões e convulsões políticas, preservando a sua essência cultural. Para os húngaros, essa essência parecia agora estar sob ataque. Sondagens realizadas no auge da crise revelaram que mais de 60% da população considerava a imigração a maior ameaça ao país. Este sentimento não era apenas uma reação às mudanças demográficas, mas também a percepção de que os valores e as tradições nacionais estavam a ser postos em causa pela dinâmica da globalização. O governo Orbán capitalizou este sentimento de insegurança cultural, posicionando-se como o defensor da Hungria eterna. Foram lançadas campanhas para destacar a importância das tradições, da língua e da família. Estas iniciativas, embora acolhidas por muitos, foram também criticadas por fomentarem um sentimento de exclusão e rejeição em relação a tudo o que é diferente. O debate sobre a identidade cultural tornou-se, assim, central na discussão sobre a imigração na Hungria, refletindo uma profunda clivagem no seio da sociedade. O impacto econômico: ganhos ou perdas. Para além dos aspectos culturais e sociais, a crise dos refugiados teve também um impacto significativo na economia húngara. Antes da construção da barreira, o afluxo maciço de imigrantes tinha exercido uma enorme pressão sobre os serviços públicos. Escolas, hospitais e transportes públicos estavam à beira do colapso, incapazes de lidar com o aumento repentino do número de utentes. A isto acrescia o facto de o desemprego jovem, já um problema antes da crise, ter aumentado 5% num curto espaço de tempo. A redução drástica do número de imigrantes após a construção da barreira permitiu ao governo canalizar fundos para setores-chave do desenvolvimento. Em 2019, a economia húngara cresceu 4,6%, uma das taxas mais elevadas da Europa Central, e o desemprego desceu para 3,4%. Estes números foram apresentados pelo governo como prova do sucesso da sua política migratória. No entanto, como muitas vezes acontece, os números não contam toda a história. Embora a economia mostrasse sinais de recuperação, as tensões internas persistiam. Os fundos realocados nem sempre chegavam às áreas mais carenciadas e a desigualdade no acesso aos serviços públicos continuava a ser um problema. Além disso, a política migratória restritiva afugentava potenciais investidores e trabalhadores qualificados que poderiam ter contribuído para o crescimento a longo prazo. Neste sentido, o impacto econômico da crise dos refugiados na Hungria é uma questão complexa, com ganhos a curto prazo, mas com grandes interrogações quanto à sua sustentabilidade a longo prazo. O custo político e o isolamento europeu. A posição firme da Hungria em relação à imigração não teve apenas repercussões a nível interno, mas afetou também a sua posição na esfera internacional. A União Europeia, da qual a Hungria é membro desde 2004, criticou abertamente as políticas de Orbán, considerando-as incompatíveis com os valores fundamentais da União. Em resposta, a Hungria defendeu o seu direito soberano de decidir sobre a sua política migratória, desencadeando uma controvérsia que perdura até os dias de hoje. O isolamento político da Hungria no seio da União Europeia teve consequências palpáveis. O país foi alvo de sanções econômicas e de censuras públicas, o que afetou as suas relações com outros Estados-membros. Orbán, no entanto,
utilizou este isolamento como um instrumento político, apresentando-se à sua população como um líder disposto a defender os interesses da Hungria a todo o custo. Para muitos cidadãos, esta narrativa era convincente e reforçou o apoio interno ao governo e à sua linha política em matéria de migração. O confronto com a União Europeia expôs também as tensões mais vastas no seio do bloco, onde a Europa de Leste e a Europa Ocidental têm frequentemente visões divergentes sobre questões fulcrais como a imigração. O caso da Hungria veio demonstrar os desafios que a União Europeia enfrenta ao tentar conciliar a soberania nacional com os valores comuns de solidariedade e cooperação. Medidas adicionais. Incentivos à natalidade. Para combater os efeitos do envelhecimento da população e reduzir a dependência da imigração, o governo húngaro implementou uma série de programas destinados a aumentar a taxa de natalidade entre os cidadãos húngaros. Entre estes incentivos, contam-se benefícios fiscais, subsídios para a aquisição de habitação e apoio financeiro direto às famílias que optem por ter mais filhos. Estas medidas, apresentadas como uma alternativa à imigração, refletem a visão do governo de construir uma Hungria forte e autossuficiente. Embora estas medidas tenham sido bem recebidas por alguns setores da população, também foram criticadas pelo seu enfoque exclusivo na população nativa, excluindo os imigrantes já residentes. Além disso, os resultados destes programas ainda estão por avaliar, uma vez que os desafios demográficos da Hungria são profundos e complexos. O envelhecimento da população e a emigração de jovens em busca de melhores oportunidades no estrangeiro são problemas que não podem ser resolvidos apenas com incentivos financeiros. O dilema geracional. Uma sociedade dividida. Um dos aspectos mais interessantes e complexos da crise dos refugiados na Hungria é a profunda clivagem geracional que esta criou. Enquanto muitos húngaros mais velhos apoiam firmemente as políticas de Orbán, vendo nelas uma defesa dos valores tradicionais e da soberania nacional, as gerações mais jovens e urbanas tendem a ser mais críticas. Para estas políticas representam um isolamento desnecessário e uma rejeição dos valores europeus de solidariedade e abertura. Esta clivagem não é apenas política, mas também cultural. As gerações mais velhas tendem a valorizar a estabilidade e a preservação da identidade cultural, enquanto os jovens, expostos a um mundo mais globalizado, têm frequentemente uma visão mais inclusiva e cosmopolita. Esta clivagem geracional levanta questões importantes sobre o futuro da Hungria e sobre como será possível conciliar estas visões divergentes nas próximas décadas. O que podemos aprender com a Hungria? O caso da Hungria oferece à Europa e ao mundo lições importantes sobre como lidar com os desafios da imigração. Embora as suas políticas tenham sido eficazes a curto prazo na contenção da imigração ilegal, tiveram um custo: isolamento político, tensões internas e polarização social. Este balanço levanta questões fundamentais. É possível gerir eficazmente a imigração sem comprometer os valores culturais e a coesão social? Que preço estamos dispostos a pagar pela soberania nacional? A Hungria trilhou um caminho radical e controverso e, embora os resultados estejam à vista, o debate sobre a sua sustentabilidade a longo prazo está longe de estar encerrado. Esta é uma questão que moldará não só o futuro da Hungria, mas também o da Europa e do mundo inteiro.